Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, à meditação do Evangelho desta quinta-feira, dia 10 de abril. Nesta quinta semana da Quaresma, já nos encaminhando para a Semana Santa, que se inicia no próximo domingo. Quero agradecer a sua companhia e pedir a sua ajuda para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas, deixando seu joinha, inscrevendo-se no canal, compartilhando esta mensagem. Ouviremos hoje João capítulo 8, versículos do 51 ao 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, caminhando para a Semana Santa, o cerco vai se fechando contra Jesus. Mas é a ocasião em que ele se revela. Ele mostra quem realmente ele é. Hoje Jesus faz uma promessa de vida eterna. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E esta promessa gera incredulidade no meio dos judeus, porque eles ainda não tinham compreendido quem era Jesus de fato. E no final do Evangelho, quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou é o nome de Deus revelado lá no episódio da sarça ardente a Moisés. E aqueles judeus decidem apedrejar Jesus por ele estar blasfemando, por dizer que é Deus. Nem 50 anos tens se dizes que conheces Abraão. Então nós vemos toda incredulidade, todo fechamento de coração em não aceitar quem realmente é Jesus. E nessa reta final de Quaresma que estamos vivendo, precisamos de fato abrir o nosso coração e nos fazer essa questão. Será que eu estou acolhendo e aceitando quem realmente é Jesus como Deus, como o Senhor da minha vida, como o Salvador? Ou será que às vezes ele é só uma lenda ou só um objeto de superstição? Quem é Jesus na minha vida? E será que eu tenho acreditado nesta vida eterna? Talvez os judeus estavam pensando que quando Jesus disse que quem guarda a sua palavra jamais verá a morte, pensavam numa morte física somente. Mas aqui nós cremos que ele está falando da vida eterna e nós acreditamos que existe uma vida eterna. E como vai a nossa esperança com relação a esta vida eterna? E o que nós temos feito hoje para alcançar essa promessa de Jesus e alcançar essa vida eterna?
guardar a minha palavra. Isso significa acolher os ensinamentos de Jesus em nosso coração. Isso significa confiar nessa palavra, confiar naquilo que Jesus pede a cada um de nós. Isso significa perseverar, apesar das dificuldades, dos obstáculos, das tentações, perseverar nesta palavra, nos ensinamentos que nos darão a vida eterna. Acolher, confiar e perseverar. É assim que nós vamos alcançar a vida eterna, sendo fiéis aos ensinamentos de Jesus, acolhendo a Ele como nosso Salvador, como sentido verdadeiro da nossa vida. Que, diferentemente dos judeus que rejeitaram, nós possamos ser lugar de acolhida de Jesus e de sua palavra, para que possamos alcançar a promessa de vida eterna, na qual a nossa esperança se fundamenta. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor se revela a cada um de nós. E nós podemos compreender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado para nos trazer essa vida eterna pela sua palavra. Dá-nos, Senhor, confiar nesta palavra. Dá-nos, Senhor, acolher e praticar em nossa vida. Dá-nos, Senhor, sermos perseverantes no cumprimento dos teus ensinamentos, mesmo quando o desânimo, mesmo quando as dificuldades, os sofrimentos querem nos fazer desistir. Dá-nos o dom da perseverança e assim, guardando a tua palavra, possamos alcançar a vida eterna. E que desça sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Convido você a meditar também comigo no retiro de Quaresma do dia de hoje e fique sempre com Deus.